Dando continuidade para o módulo de nivelamento, a gente vai dar uma ambientada agora na plataforma, beleza? Vamos partir do ponto onde vocês vão baixar a plataforma. Vocês vão seguir aquele passo a passo. Baixou lá a conta da Santander Corretora, o aplicativo da Santander Corretora, fez o cadastro, liberou, fez o perfil de investidor, liberou a plataforma e aí vocês vão receber o e-mail da Neológica. Quando vocês baixarem a plataforma, fizer o login e tudo mais, vocês vão abrir a tela e aí eu vou mostrar como vai estar a bagunça. Esse aqui que tá aparecendo na tela de vocês é mais ou menos o esquema que eu observo. São os meus indicadores ali e tudo mais. Então eu não. Vocês vão receber uma bagunça danada aí. Então só se acalmam. Vou passar aqui para a tela da plataforma. Vocês vão receber mais ou menos isso aqui, ó. Meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Isso aqui vai estar sem nada, né? Lembrando. Você, primeiro de tudo, o que que você vai fazer? Vamos fechar todas as abas que nós não vamos usar. Simples, nada demais. Se tiver aparecendo uma barrinha de estudo aqui também, só clicar nela, arrastar para o lado e fechar, beleza? Se tiver aparecendo aí que ela fecha. A barra de estudo já vai aparecer por gráfico, certo? Então não precisa ter a barra de estudos fora do gráfico. Então, tudo fechado, vai ficar só um gráfico. Vamos fechar aqui também a grade de cotações para ter mais espaço. Beleza, já temos um gráfico aí aberto. A gente redimensiona, só chegar aqui, ó, quando a tecla ficar desse jeito, vocês redimensionam as janelas. Aqui em cima, nessa barra aqui, vocês clicam nesse novo gráfico e aí vai abrir mais um gráfico ali da Petrobras, beleza? Redimensionou aqui. E aí, vamos bater alguns tópicos aqui de início. Vamos bater dentro do gráfico. Lembrando, a gente vai ter uma tela, vamos olhar dois gráficos, beleza? Vamos configurar aqui. Os dois gráficos têm o mesmo conteúdo dentro. Então, eu vou ampliar um gráfico só e a gente vai trabalhar ele aqui, beleza? Vou ampliar ele aqui e aí nós vamos fazer as configurações desse gráfico. Isso aqui é o pregão rolando. Show? As ações de Petrobras estão se movimentando desse jeito aqui. Eu estou olhando o diário, o gráfico diário. O que é o gráfico diário? Cada barra dessa aqui representa um dia inteiro. Show de bola? Então, cada barra vai ser um dia. Isso é o gráfico diário. Se eu estiver olhando o gráfico de uma hora, cada barra dessa vai ser uma hora. Se eu estiver olhando 15 minutos, cada barra dessa vai ser 15 minutos. Show de bola? E aí, dentro do gráfico, o que a gente vai poder estar observando? A gente tem aqui as datas, né? Como eu falei com vocês, vai andando em linha aqui cronológica, né? Seguindo o tempo vai andando para frente, e aqui vai ter a variação. No caso da Petrobras, é preço, né? Só que no nosso caso, nós vamos trabalhar o dólar futuro e índice futuro. Aqui em cima, nessa barra superior, o que a gente vai fazer? Para mudar essa Petrobras aqui, que a gente não vai estar olhando ela, nós vamos clicar em cima do nome Petrobras e vamos escolher a série histórica. Show de bola? Aqui tem o código que eu ensinei para vocês. Esse é o contrato atual, show? Mas o que acontece? Se eu for negociar o contrato atual, o máximo que eu consigo enxergar é em julho de 2025, entendeu? E o índice, ele já bateu nessa região aqui. Como a nossa análise é gráfica, a gente tem que ver o que o preço fez na última vez que ele chegou nessa determinada região aqui. Nós vamos puxar lá para trás. E se nós ficarmos só no WinG26, a gente não consegue ver a série histórica. Então, o que a gente vai fazer para ver a série histórica e conseguir negociar o contrato atual, né? Nós vamos olhar o WinFoot. Show? Deixa eu excluir aqui os estudos. Nós vamos olhar o WinFoot e o Dolfoot. Nós não vamos olhar o WDO Foot. Show? Nós vamos olhar a série histórica do dólar cheio, do dólar que é manuseado por grandes corretoras, grandes bancos, que movimenta realmente um maior volume, né? Pelo seu próprio preço mesmo. Como foi passado lá a variação do dólar cheio, cada casinha
que ele anda são R$ 175, né? Então, tem que ter mais grana para negociar o dólar cheio. Então, nós vamos observar aqui o dólar cheio e negociar o contrato atual. E aí, o que a gente vai fazer para negociar o contrato atual? Aqui em cima, você vai ver essa setinha cruzada aqui, ó. O nome disso é cross order, beleza? O cross order, nós vamos escolher se a gente vai negociar o contrato atual do dólar mini ou o dólar cheio. No nosso caso, nós vamos negociar o quê? O dólar mini. Então, seleciona aqui o dólar mini. Aqui também já vai estar automaticamente o dólar, o índice mini, né? O índice 26. Aqui vocês já vão saber que estão negociando o contrato atual, beleza? E aí vocês conseguem ver a série histórica desde 2005, beleza? Aí você tem uma noção do que o preço fez antes, consegue ter ali, trabalhar, beleza? Para você configurar a tela agora, deixar mais ou menos igual a minha, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima, ó, vai ter essa engrenagemzinha aqui, que são as configurações. Você clicou nela, vem aqui em aparência. Aqui nesse esquema, você vai colocar light, beleza? E um bizu, independente do gráfico que você estiver olhando, eu não gosto do grid horizontal, show? Não gosto de usar o grid horizontal, só deixo o grid vertical, que ele vai marcar intervalos ali de dia ou mês, né? Quando a gente estiver olhando um gráfico diário da vida aí, a gente vai ver linhas verticais marcando meses ou dias, ou semanas, dependendo. Show? Então, você vai tirar, daqui a única coisa que você vai fazer é tirar o grid horizontal e colocar esquema light. Se você quiser, né? Se você quiser deixar a tela azul também, fica o seu critério, essa configuração de cor aí. Show? Aí, aplicar a todos. Ok. Aplica de novo só para ter certeza. Foi em tudo. E salva. Show? E aí, está o nosso gráfico mais ou menos com o mesmo visual que eu utilizo. E aí, ó, a gente está olhando o gráfico diário, certo? E aqui tem, ó, o mês de agosto. Cada linha dessa vertical marca um mês. Então, você tem a noção do movimento que o preço fez dentro de um mês. Você bate o olho e você consegue ver, ó, o preço abriu aqui mais ou menos e fechou mais ou menos na mesma região, quase na mesma região, no final do mês de outubro. Então, ele desceu um pouquinho e voltou mais ou menos para o mesmo lugar, certo? Aqui também, ó, ele tentou subir, corrigiu e voltou. Então, olha o movimento que ele fez, ó. Aqui dá para você saber que ele veio aqui, bateu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Então, qual o desenho que o candle vai fazer de um mês? Se a gente for jogar, vai ser só uma barra cheia até aqui em cima. Entendeu? Se a gente for jogar em um mês, ó, vou olhar no tempo de um mês. Até perdi aqui qual que era o dia. Enfim, só para vocês entenderem a dinâmica da movimentação aí dos candles. Não vamos ficar focando ainda nessas questões. Vamos focar na configuração aqui da plataforma. Beleza? Então, já temos aí o visual. Aqui em cima, nesse reloginho, quando a gente desce esse reloginho aqui, nós vamos ter a seleção dos tempos gráficos que a gente vai olhar, certo? Para você adicionar, é só você apertar aqui em mais, digita a quantidade de minutos, né, que você vai estar colocando. Para colocar dia, você vai apertar só D e colocar Enter. Exemplo, você aqui, você aperta D, certo? Aí já vai aparecer aqui, ó, um dia. Você apertou Enter, ele já vai adicionar. Como já está adicionado aqui, não vai aparecer de novo. Mas se eu quiser botar mais um tempo, vamos botar aqui 2 minutos. Boto só o 2, aí aparece aqui em cima 2 minutos, certo? Se quiser excluir, mesma coisa. Nesse lado aqui, todos os layouts que você estiver olhando, layouts são essas guias aqui embaixo, ó. Você vai poder configurar indicadores específicos, tanto para os candles quanto para o Renko, e vai ter uma tela limpa para você fazer os estudos aí das regiões, né? Antes do mercado abrir e durante o mercado trabalhando, com mais clareza, sem muitas médias móveis. E aí você só consegue identificar as regiões pelo movimento do preço, sem o gráfico estar muito poluído. Fica melhor de identificar. E aí, você vai configurar todos aqui em cima, ó. Você vai vir aqui, vai estar em automático, você vai passar todos para candlestick. Show? Independente de Renko, beleza? Vai ser tudo candlestick. O Renko, se você for olhar aqui, ó, no candlestick você consegue ver o pavio dos Renkos, né? Olha só os pavios aqui aparecendo. Se tiver no automático,
fica só as caixinhas. E para identificar os gatilhos de entrada, nós vamos precisar estar vendo os pavios, certo? É essencial estar conseguindo enxergar os pavios. Então, você vai aqui em cima e configura para candlesticks. Show? Não vou bater indicadores ainda. No decorrer da mentoria, à medida que eu for ensinando os indicadores, vai ter um módulo para cada um. Ensinei o indicador, vou ensinar a configuração, vou colocar no gráfico junto com vocês, mas vamos dar um passo de cada vez para não sair tropeçando, né, no meio das pernas. Enfim, aqui você vai controlar o zoom in ou zoom out, show de bola. Aqui na escala de preço, você consegue redimensionar o tamanho do candle. Se você clica aqui, ó, e aí você joga para cima ou para baixo, você consegue redimensionar e deixar o gráfico visivelmente mais, como é que eu posso dizer, mais fácil de você enxergar, né, o movimento de preço sem ele estar, exemplo, assim, entendeu? Você consegue ver um movimento ali, enquadrar esse movimento na sua tela, beleza? Só clicar aqui na escala de preço. Esse é o preço que o índice está se movimentando, show? E aí, aqui, à medida que você for fazendo as operações, vai aparecer os resultados que você for construindo no dia, na boleta. Mas calma, vamos passar para a boleta já já. Aqui do lado, nesse lápis, na barra superior, quando você clica nele, vai aparecer aqui do lado a barra de estudos, show? Aqui a gente vai controlar qual tipo de navegação, a seta de navegação, como é que ela vai ficar. Aí essa é a seta original, a gente clica aqui, você pode ver a variação que foi feita, o tempo aí que demorou para fazer, beleza? O tamanho do renco, exemplo, vamos botar aqui um renco que teve o seu tamanho máximo, né? O que eu falei com vocês? Que o box do 5R, ó, o box do 5R ele tem um tamanho padrão de 55 pontos, confere? Ó, vamos medir isso aqui, ó. O tamanho do box do 5R, ó. Vou pegar aqui direitinho. São 55 pontos. Aí, ó. Beleza? O tamanho do box são 55 pontos. Não vai ficar certinho aqui, só se eu der um zoom muito grande. Mas o pavio é 2 vezes o tamanho do box. Show? Então ele pode bater até 110 pontos. Beleza? Esse aqui bateu 110. Deve ter batido. Se não bateu, foi quase, quase. Beleza? Mas só para vocês terem noção aí da formação do renco. Todos eles têm a mesma formação. Tem tamanho padrão. Se você usa essa seta aqui de cruz, você consegue ver, ó. Olha os fechamentos daqui, ó. Como é tudo a mesma coisa. Fechou aqui, aqui. Fechou aqui, aqui, ó. Aqui, ó. O box fecha, aqui o box fecha, fecha, fecha. Então, você sabe já, antes do gatilho terminar de formar, você vai saber onde ele vai terminar de formar, já vai dar para posicionar a sua compra ou sua venda antes do gatilho fechar. É só você deixar ou Alt ou Shift apertado. Já vou detalhar isso aí, beleza? Essa visão de cruz é mais ou menos para isso. Essa mãozinha aqui, se você tiver selecionado, se você der um zoom in, né? Se você ampliar a visão, ela sai, beleza? E aí você consegue medir as distâncias. Se você der um zoom out, afastar o gráfico, ela vai aparecer. E aí, se ela aparecer, você vai, à medida que você clicar, a tela vai fazer isso aqui, é para você mexer a tela, beleza? É como se a partir do ponto que você clica, ela vai agarrar e vai arrastar o preço, entendeu? Isso é a função dessa mãozinha. Esse ímã aqui nós não vamos usar, beleza? O apagador é à medida que você usar algum estudo, exemplo, tracei um segmento de reta aqui. E aí você tem a opção ou de clicar em cima dele e apertar em deletar, certo? Ou você tem a opção de vir aqui na borracha, caso você tenha muitos estudos traçados, você vem aqui, clica em cima e apaga, beleza? Eu acho mais rápido só clicar em cima e apertar em delete. Show? Que aí você não precisa ficar selecionando borracha nem nada. E aí, já partindo aqui para baixo, já essa parte aqui pode deixar do jeito que tá. Show? Os estudos é para aqui no gráfico, pode deixar isso aqui tudo sendo exibido. Os estudos é para ser aplicado em qualquer intervalo, show? Não é para ser em intervalo atual. O que que é intervalo atual? Você só vai conseguir enxergar os estudos que você está fazendo no 12E. Se você passar para o 15 minutos, você não consegue enxergar. Então, eu não gosto disso. Se eu trocar o gráfico, eu quero saber a região que eu tracei. Então, a gente vai deixar os estudos aplicados em qualquer intervalo, beleza? Aplicar também em todos os layouts. Layouts é o que?
São esses workspace, são pré-configurações de tela que você não vai precisar ficar configurando toda hora. Tem os indicadores do Candle, tem os indicadores do Renko e tem o gráfico limpo que não tem indicador nenhum. Show? Então aqui você já tem os estudos em cada um, né? Os indicadores de cada um. E os estudos também vai ser aplicado em todos, vão ser aplicados em todos os layouts. Aqui a gente tem o segmento de reta, é o único que a gente vai usar, beleza? Para identificar LTA, LTB, linhas de tendência de suporte e resistência inclinado, show? Que a gente vai pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem algum LTA ou LTB aqui para a gente identificar. Ó, aqui a gente consegue identificar ó, uma LTAzinha que sustentou o preço durante um tempo, ó, e aí foi rompido. Aqui ele ainda tentou segurar, depois foi rompido, beleza? Então aqui a gente traça já à medida que fez dois toques, ó, já deu um toque aqui. Você aperta Ctrl C, Ctrl V, ele duplica o estudo, beleza? E aí você não precisa ficar clicando ali toda hora. Aqui você vê dois suportes, né? Aí você já marca a região se for de interesse para você, entendeu? O segmento de reta, ele é para isso, é para marcar LTA, LTB ou algum canal. Show? E aí, esse aqui, que é a sequência, eu uso para balizar possíveis movimentos que o preço pode fazer durante o dia, beleza? Um exemplo, se você clica aqui uma vez só, ele vai só fazer um pontinho e continuar indo. E aí você clica duas vezes, beleza? E ele fecha ali a sequência, né, de movimento. Aí, por exemplo, se eu tiver aqui, vamos pegar uma máxima do dia aqui, aleatoriamente. Ó, vamos pegar aqui, ó, a máxima desse dia aqui, ó. Dia 2 de fevereiro. Vamos pegar a máxima dele aqui, ó. Ok. Eu não cheguei nesse pregão aqui do dia 3 de fevereiro ainda, beleza? Mas eu sei que essa aqui é a máxima do dia anterior. Esse é o estudo que eu vou fazer antes de negociar o dia 3 de fevereiro. Máxima de ontem. Aí eu vou lá, configuro a aparência, pode configurar aqui. Esse estudo é a resistência. Ele vai traçar uma linha em toda a extensão do gráfico, beleza? Em toda a extensão do gráfico você vai saber aqui, você vai conseguir enxergar. E aí você pode escrever aqui para identificar qual que é a região. Assim, não basta ter a linha, o bizu é você tá identificando essa região para quando você bater o olho, você já saber do que ela se trata. Beleza? Então, vamos lá. Cadê o dia 2 de fevereiro? Aqui, ó. Dia 2 de fevereiro. Porra, fiz a análise ali do dia 2 de fevereiro, tal. Qual o movimento que pode ser feito aí a partir do dia 2 de fevereiro? É o preço no dia seguinte, abrir aqui em cima, né? Abrir, romper e vir trocar a polaridade e subir. Entendeu? A partir da troca de polaridade, né? Sabendo que isso aqui é um topo, né? Foi o topo do dia anterior, foi a máxima. Eu acredito que no dia seguinte ele pode subir e vir trocar a polaridade, ou em algum momento. Aqui, por exemplo, foi uma tendência tão forte que ele não trocou no mesmo dia, como eu falei. A troca de polaridade não vai acontecer no mesmo dia necessariamente, beleza? Mas fica aí, a gente fica na expectativa de acontecer essa troca de polaridade. Se não acontecer, a gente vai entrar a favor da tendência seguindo esse movimento. Nossos indicadores lá dos candles vão estar mostrando para a gente quando a tendência for forte desse jeito e a gente vai conseguir surfar esse tipo de movimento, beleza? Mas só querendo mostrar para vocês aí como funciona, qual que é a ideia desse estudo de sequência. É só para você colocar suas expectativas de movimento. E aí você configura aqui, ó. Aqui, nessas linhas, quando você configurar essas linhas e clicar em cima delas, sempre vai aparecer um balãozinho. E aí, por exemplo, aqui você vai configurar a cor que você quer, em várias cores. Aqui você configura a espessura, beleza? Aqui pode ser uma linha tracejada, se você quiser fazer também as configurações do tipo de linha que você quer usar. Se você quiser jogar fora, se você quiser trancar o estudo para não mexer ele. Por exemplo, você está ali movendo o gráfico com a mãozinha, clica sem querer, aí faz isso aqui, puf, mexe o negócio. Se você não quiser fazer que ele faça isso, você aperta o cadeadinho aqui e aí ele não mexe mais. Você tenta tirar ele do lugar e ele não sai, beleza? E aí, se você quiser trocar a partir disso, só colocar aqui que ele vai
se modificar. Show? Aqui você tranca qualquer modificação no estudo. Aqui você joga fora. E aqui você faz as configurações mais profundas aí, né? Por exemplo, a visibilidade por layout, qual layout que você quer que ele seja visto, ou qual tempo que você quer que ele seja visto, né? Se você quiser deixar. Mas como eu falei, em todos os layouts, em todos os tempos, todos os estudos vão estar. Show? Já vendo aí a questão da resistência, né? Já vimos aí que a gente vai traçar. Esse aqui é uma linha que vai cortar todo o gráfico. E aí você marca extremidades importantes ali. Show de bola. Esse é o Fibonacci. Não vou me aprofundar nele agora. A gente vai usar bastante esse cara aqui. Mas vai ter o terceiro módulo especialmente só para ele. Show? E aí, aqui no retângulo, a gente vai utilizar para balizar as regiões que nós vamos atuar, beleza? A gente faz o bizu é o que? A gente faz um retângulo bem grande. Show? Porque à medida que como os rencos desenham mais box do que os gráficos de candles, às vezes você traça um estudo que não bate o espaço do dia inteiro. Então, o bizu é você fazer um retângulo grande, joga mais próximo do dia atual, né? Exemplo aqui, ó, fez um retângulo grande, show. Aí você pode configurar, clica nele duas vezes, você faz aqui, ó, preenchimento, e aí você coloca, por exemplo, pode botar vermelho para um retângulo de região vendedora. Aí você configura ele aqui, ó. Tem como você configurar a borda dele, se você quiser, botar uma borda preta para ver melhor, aumentar aqui a espessura, show. Fica a seu critério a configuração de cor. Mais exemplo, região vendedora. Já está aqui marcado, ó. O mercado jogou para baixo aqui duas vezes. Essa é uma região que o que? O vendedor está chegando, tá jogando para baixo. Quer dizer que essa região é o que? É uma resistência. Confere, é uma resistência de quê? É uma resistência de impulsão, é uma resistência de correção, é uma resistência de raiz. O que vocês acham? Esse tipo de resistência aqui é o quê? Ó, tamanho da porrada que saiu dela. Quantas vezes ela já segurou? Segurou duas vezes a resistência de quê? Saiu quebra de estrutura, ó, característica de alta, quebrou estrutura, rompeu o último fundo aqui. Isso é uma resistência de raiz, pô, beleza? E aqui embaixo, vamos achar esse suporte de raiz aqui. Ó, se você aperta no indicador e clica em Ctrl C, Ctrl V, ele vai se duplicar. Show? Você não precisa ficar refazendo toda hora. E aí você reconfigura aqui, bota outra cor, para você também não ficar perdendo tanto tempo configurando estudo aí para você. Show? E aí você baliza a última região que o preço está chegando e o comprador está jogando o preço para cima. Então, você vê que o gráfico está preso dentro dessa distância aqui. Ele não consegue se desenvolver nem acima dessa máxima, nem abaixo dessa mínima. Ele não se desenvolve. Então, eu já marco essas regiões aí, ó, de possível lateralidade. Quando o preço não se desenvolve acima ou abaixo dessas extremidades aqui, eu já entendo que esse mercado está lateral. Show? Então, vou buscar trabalhar nas regiões de quê? De extremidade ou do meio do caminho aqui? De extremidade, confere? Olha o tamanho da impulsão que está saindo. E aqui ele fica ameaçando, ó, cair da extremidade, não cai, ameaça cair, não cai, ameaça cair, não cai, entendeu? Não vale a pena você ficar perdendo, girando contratos nesse momento aqui do mercado. Show de bola? Meio de lateralidade não é o caso. Se você já conhece alguma coisa de Fibonacci e traça Fibonacci na lateralidade, você vai perder dinheiro, filho. Lateralidade não tem topo e fundo regular. O Fibonacci é para você usar somente em tendência, tá? Já tá o bizu aí, porra, de módulo 3 já na sua carcaça. Show? Então, vamos lá. Já identificamos aí suportes e resistências. Quebra de estrutura aqui no Renko vai ser bem fácil de ver também, né? Como eu falei com vocês, a gente olha o 12R no índice e vamos olhar o 5R no dólar. Ó, o dólar mesma coisa, ó, travado nesse range feio aqui, ó. Não desenvolve nem acima nem abaixo. Show? Ele está chegando aí agora na região de extremidade e aí nós vamos ver como é que ele vai se comportar nessa região, beleza? Mas aí para você ver, ó, a formação do Renko, como é que ela é. No 5R, o espaço desse box aqui é o quê? São 6 pontos, confere? Vamos pegar da base aqui e dar uma olhadinha nele, ó. 5,81, mais ou menos 6. É porque, deixa eu tentar pegar da raiz mesmo aqui, velho. A cruz eu acho que vai dar melhor.
Tá aqui. Cheio. Aí, ó, 6 pontos. Beleza? São 6 pontos que um renco do 5R vai ocupar. O máximo. Esse aqui tá com o máximo de pavio. Se ele formasse mais um pontinho para cima, ele abria mais um candle positivo. Esse candle fecharia positivo. Ele bateu o máximo de pavio, beleza? O máximo que ele poderia fazer aqui e voltou. Show? Enquanto ele não fizesse esse a mais aqui, ele ia fechar só o pavio, como ele fez aqui, ó. Ele alcançou o espaço máximo de um box, porque, por exemplo, você sabe que cada box tem 2 pontos, confere? E o pavio, ele pode ter no máximo 2 vezes o tamanho do box, do renco. É um tamanho regular. Mesma coisa, vai abrir e fechar nos mesmos lugares, os boxes. E aí os pavios, eles podem bater 2 vezes o tamanho do box. Então a gente vê aqui que ele bateu exatamente, ó, 4 pontos. Vou pegar esse cara aqui como referência, ó. Ó, vamos contar a quantidade de pontos aqui a partir do pavio, ó. Até o fechamento dele lá, ó. 4 pontos. Show de bola? Então esse cara aqui, ele bateu o máximo. Só que ele só vai fechar a formação dele quando ele vier para cima. Quando ele andar mais meio ponto. Entendeu? E aí sim ele fecha. Ele fecha esse box aqui, fecharia positivo. Se ele andasse mais um para cima, mais meio pontinho, ele fecharia um box positivo. Conseguiu entender mais ou menos essa formação do renco aí?